Eu sempre fui um cara tímido, sempre fui um cara, aquele cara que vai numa festa, que vai num lugar e que fica no cantinho ali, não é o cara que puxa muito assunto. Eu, por natureza, tenho assim uma timidez que foi vencida dominada, né, ao longo do tempo por conta da minha confiança, dos meus resultados e da própria comunicação. Porque timidez não é uma coisa que você resolve, é uma coisa que você domina. Então, a timidez, ou ela te domina ou você domina a timidez. Sim. Então, a vendas é algo que você tem que se comunicar com os clientes e conversar e, de certa maneira, ter uma comunicação mais persuasiva, você trabalhar objeções, você ter argumentos rápidos para você chegar no teu objetivo da venda. Então, isso desenvolve a tua habilidade motora, né? Que a comunicação é um conjunto de habilidade motora e raciocínio e a conjugação das duas coisas. Sim. E venda te exige isso. Então, eu penso que vendendo, eu dei meus primeiros passos com comunicação. Depois eu também liderei times de vendas, formei executivos, dei aulas, palestras internas para os meus times, né? Que a gente tinha que formar pessoas. Em área de vendas você forma, né? Você forma um vendedor, você forma um supervisor de vendas, forma um gerente, um diretor regional. São diversas camadas de vendas que exigem de você uma gestão dessas pessoas. E essa gestão é feita via comunicação. Não é? Então, eu diria para você que esse processo me ajudou a desenvolver a minha comunicação. E como a segunda pergunta, que foi a primeira, na realidade, como é que, a que ponto eu atribuo nossos resultados à comunicação? A comunicação é a ferramenta principal que você usa para liderar. Você lidera via comunicação. Você vai liderar pessoas, você vai liderar um time, você vai liderar... E liderar basicamente o que é? É conduzir aquela pessoa a performar. Liderar não é ser chefe, simplesmente. Não é? Liderar é como você extrair o melhor da pessoa, como você encorajar alguém a ter algum resultado. Como é que você vai, de repente, extrair daquela pessoa que é meio tímida, que ela se solte? Como é que você vai fazer com que aquela pessoa que é mais travada, que ela se destrave? Liderar é ajudar a pessoa a evoluir. E a ferramenta que você usa principal para liderar é a comunicação. Então, sim, com certeza, quando você desenvolve a sua comunicação, você ganha mais ferramentas para liderar. Acontece na tua casa, por exemplo, dos teus filhos ou da tua esposa, fala assim, Flávio, você não está dando palestra. Já aconteceu, Joel. Você aprende com o tempo a dar palestra sem a pessoa perceber que está dando palestra, entendeu? É uma técnica mais avançada, entendeu? Quando você está começando, você dá uma palestra e fica, pô, cara, para de palestra, meu filho. Você está pensando que isso aqui é a palestra? Sim. Aí quando você evolui, você dá sem parecer que entendeu? Cara, direto minha esposa fala, pô, isso aqui não é uma mentoria, eu não sou seus alunos. Entendi. Eu não sou... Você não tá numa live. Pô, cara, você é meu marido. E tipo... Depois eu te dou uns toques, então. Não, você me dá uns toques. Meus filhos ainda não têm a... Não percebe ainda, né? Ainda não percebe ainda, mas eu chego lá e falo, ó, moleque, é assim, tal, desse jeito. Por que eu pensei em ganhar um primeiro dinheiro? Porque eu estava ali namorando com a Luciana e queria ter alguma autonomia com a Luciana, sair, passear, comprar um presente, ou seja, estava naquela... Eu não ia ficar pedindo dinheiro pro meu pai, até porque eu estava com a moral baixa, tinha acabado de ser expulso da Marinha. Você imagina? Aí, coitado, meu pai não tinha, minha mãe não tinha condição de ficar bancando meu namoro. A gente era de classe média baixa, então tinha cabimento. Então, você vê o que faz uma mulher na vida de um homem, né? A primeira vez que eu pensei em ganhar dinheiro foi porque eu estava namorando com a Luciana. Não estava nos meus planos de trabalhar. Sim. Tanto que na entrevista a pessoa me perguntou quais eram os meus planos e eu falei. Não, eu quero só ter uma experiência, em agosto eu começo a faculdade. Só que eu fui lá participar do processo seletivo. Quando eu fui aprovado finalmente, fui trabalhar nessa empresa, lá tinha um plano de carreira. Tá. E aquilo me cativou. Porque eu estava apaixonado pela Luciana, eu tinha 19 já aí, Luciana tinha 15, ia fazer 16 em julho, isso era fevereiro de 91. E daí o que acontece? Eu... começo a trabalhar e o motor que me moveu foi querer me casar com a Luciana. Eu queria já naquele momento me casar, sair de casa, ter uma vida independente, me casar. Aquele era o meu principal objetivo naquele momento. É óbvio que em dezembro de 92, quando eu me casei, esse objetivo foi cumprido. Sim, eu me casei em dezembro de 92. Me casei 1 ano e meio depois. Eu tinha 20 anos de idade. E ela tinha 17. E ela não estava grávida, como muita gente achava.
Sim, Então pode ser. Ou esse cara é maluco ou ela tá grávida. sim. Tá, eu era maluco. Casei com 20 e ela 17. Então, aí a gente cumpriu esse meu primeiro objetivo foi cumprido. Então, ou seja, aquilo que me moveu naquele primeiro momento já não foi o que me moveu num segundo momento. Eu tive Lógico. que renovar o meu objetivo, Sim. renovar por que eu trabalhava, qual era a minha finalidade. Você vê que as nossas metas, os nossos propósitos, eles vão mudando ao longo da nossa vida. Mas é muito importante a gente entender qual é a nossa meta naquele momento, qual é o propósito que a gente tem naquele momento e a gente focar naquilo. Sim. E aquilo realmente me moveu, Joel. O amor pela Luciana foi o meu combustível inicial para, inclusive, aguentar o tranco, porque eu já falei isso muitas vezes, o tranco era muito violento. Eu acordava às 5 horas da manhã, saía 10 para as 6 de casa, pegava o ônibus lotado, até chegar no centro do Rio de Janeiro, 8 horas da manhã. Então eram 2 horas e pouco para ir, mais 2 horas e pouco para voltar, 4, 5 horas por dia em transporte público lotado. Então era um tranco muito pesado. Então, para tu aguentar aquele tranco, e meu trabalho no dia a dia era em telefone público. Tinha celular. Calor do Rio de Janeiro, na Telefone de rua. rua? Orelhão? Isso, meu filho. É Orelhão. que você falou telefone público, eu fiquei pensando, tem aquele telefoninho, tá, na Não, mesinha. é orelhão. Orelhãozão Com mesmo. ficha. Que não tinha cartão naquela época. Aquela cinzinha. Sim, ficha telefônica. Então, era uma rotina pesada. Quando dava 6, 7 horas da noite, eu não ia embora para casa nesse horário de rush, lotado, tudo lotado. E aí eu trabalhava até as 9, 10 da noite para voltar para casa. Chegava em casa meia-noite. Ia comer alguma coisa, meia-noite e 45, eu ia dormir. 5 horas da manhã, acordava de novo. Sim. Você entendeu? Ou seja, eu não acordava às 5 horas da manhã para assistir a live do Thiago Nigro. Não, meu amigo, era para pegar o ônibus lotado. Você entendeu, cara? O ônibus lotado e começar um novo dia. Então, eu penso que essa pegada inicial, que era pesadíssima, eu tinha que estar muito motivado. E o meu amor pela Luciana, meu desejo de me casar com ela era a força que me movia naquela fase da minha vida. Eu me casei, já foi bastante confortável. A gente morava logo na entrada da favela Cavalo de Aço. Não é? Na primeira noite nossa, teve um tiroteio, acho que levou 1h30 de tiroteio. A gente ficou deitado no chão, olhando para o teto, olhando para a cara um do outro, dando risada. Né, cara? Eu identifiquei fuzil, metralhadora, revólver, granada. Cara, devia ter até bazuca, meu amigo. Foi 1h30 de tiro. Eu lembro que realmente a primeira vez que eu senti assim, uma coisa, um avanço. Aqui tem um capítulo aí no meio que precisa ser considerado. É que 6 meses depois que a gente se casou, a gente foi transferido para a Venezuela. A empresa que eu trabalhava abriu uma filial na Venezuela em 1993. Era um país espetacular. A primeira vez que eu tive um celular foi na Venezuela. Ou seja, era um país muito mais avançado, rico, super qualidade de vida sensacional. Antes de ter sido destruído, óbvio. E a gente morou lá o ano de 93. Lá eu tive um conforto muito mais, porque como transferido, fiquei num apartamento bacana pela empresa, perto da empresa que a gente trabalhava. Então foi uma condição assim, 93 teve essa condição. Mas 94, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei lá para o bairro, lá que a gente morava, fiquei lá alguns meses. Foi quando a gente alugou um apartamento em Botafogo. Ali a gente sentiu ali pela nossa própria realidade, 94. Mas era um apartamento de uns 38, 40 metros quadrados, né? Muito provavelmente menor do que o seu quarto, o apartamento inteiro. Não é? E ali foi maravilhoso para a gente. Maravilhoso, a gente aproveitou, era perto. A gente pegava o metrô, que em 5 minutos estava no centro do Rio. Foi uma qualidade de vida ali extraordinária. A gente foi muito feliz nesse apartamento, em Botafogo. Era do primeiro andar, fazia um pouco de barulho, que os carros passavam ali em Botafogo. Quais são os critérios que você observa numa pessoa para fazer parte do teu time? Depende da área. Tá. Depende então, da fala uma área. Então, a gente pode pegar uma área de, sei lá, abrir mata, né? Desbravar. Desbravar. Uma área de cuidado. Perfeito. E uma área de analítica. Perfeito. Então, vamos dizer aqui, a área de vendas. Tá. Que desbrava a parte mais operacional de gestão de pessoas e a parte financeira. Perfeito. Não é? Bom, vamos começar com o time de vendas.
não é? O que eu busco em pessoas que trabalham com vendas e que vai fazer parte do nosso time são pessoas que têm ambição. Nessa área, eu não estou preocupado com a experiência dele, não estou preocupado com o currículo dele, eu não estou preocupado com nada desse cara. Para mim, se ele tem um diploma bacana em Harvard ou se ele só tem um ensino médio completo, para mim não faz nenhuma diferença para esse cara de vendas. Tá bom. Tá? Por quê? Porque esse cara, os motivos deles é o principal. Para mim são o principal para minha escolha. Porque ele pode ter uma formação muito boa e não tem ambição. Esse cara não vai performar, esse cara não vai vender, esse cara não vai atingir os números e as metas que a gente tem estabelecida. O que seria, por exemplo, música para os teus ouvidos que esse cara te fala? Assim? E esse cara que fala... Uma entrevista de trabalho, sim. Duas coisas. Que ele quer muito crescer, tá bom. Está disposto a trabalhar bastante para isso e que ele está muito disposto a aprender. Esse cara tem que ser um cara humilde. O que é humilde? É um cara que é aluno. Ele quer aprender. Tá. Ele quer muito aprender. Ele tem muita vontade de crescer, disposição para trabalhar e disposição para aprender. Porque esse cara vai ser treinado, a formação quem vai dar somos nós. Nós não temos... eu fiz curso tal lugar. Tudo bem, beleza. Mas aqui é a formação que é a gente que vai dar. Sim. Porque a nossa escola de vendas eu tenho mais de 30 anos nessa escola de vendas, é uma escola, a gente enxerga a nossa empresa como uma escola de vendas, tanto é que nós temos uma sede aqui na Vila Nova Conceição, lá na Vila Nova Conceição, em São Paulo, que o nome dessa sede é Universidade da Matrícula. É uma universidade, então a gente leva a sério essa formação na área de vendas, a gente leva muito a sério. Então ele ter ambição e vontade de aprender é o requisito principal. Música para os ouvidos é isso. Tá? Tô aqui para aprender, Flávio. E não adianta o cara falar isso porque ele ouviu agora eu falando e vai lá repetir, porque a gente também consegue distinguir. Você vê. A gente consegue distinguir o que é e o que não é. E aí também, se o cara for muito bom ator para dizer isso, na hora do vamos ver, a gente vai perceber. Porque na hora que começa a venda, você vai perceber, ele até quer, mas qual é a resiliência que ele tem? Porque vendas é tomar não, vendas às vezes ter um cliente mal educado que desliga na sua cara o telefone. Sim. Vendas é uma coisa que exige muito emocionalmente da pessoa. Então o comportamento dessa pessoa, aí no dia a dia, o comportamento dela, como ela se mantém firme nesse mesmo objetivo, porque o cara às vezes começa cheio de gás, no terceiro dia o cara está todo mocorongo. Sim. Porque o cara não conseguiu um determinado resultado, o que é natural quando você está aprendendo. Não é? Então, em vendas é muito isso, cara. Inteligência emocional, emoção, diariamente é fundamental para um time de vendas performar. Sim. O líder de vendas tem que ser um cara que viveu vendas, não pode ser palestrinha, igual a gente estava falando aqui. Bom, e aí o que acontece? Esse é o perfil de vendas, o cara de vendas. A pessoa de operações, eu vou querer uma pessoa que seja muito organizada e uma pessoa com muita habilidade para gerir gente, gerir pessoas. Tá bom. Uma pessoa de operações. Geralmente, esse cara de operações eu não trago do mercado. São pessoas que são formadas desde baixo, desde o processo, entendeu? Eu não trago, geralmente, eu não me lembro aqui, talvez no meu time todo, não tenha ninguém de operações que eu tenha contratado no mercado. Quer dizer, quando eu digo no mercado, assim, como gerente, como diretor... Você formou. Meus diretores, todos os meus diretores das áreas operacionais são pessoas que começaram de baixo, que conhecem a operação, que tem a nossa cultura, que tem ali afinidade, sinergia comigo, com o meu time, com os outros líderes. Não é? Então, o cara de operação, a principal capacidade dele é gerir pessoas, porque é um motor de gente, o motor são as pessoas. Já no financeiro, a gente trabalha muito com o mercado. Porque é uma área mais commodity, uma área mais comum, é uma área que se replica no mercado. Então, contabilidade, toda essa área de controladoria, um gerente financeiro. A gente até tem uma formação de base, mas a gente pega muita gente técnica, um CFO, um diretor financeiro, é uma parte mais técnica. Não é? Então, aí é uma área que a gente vai olhar muito, em último plano, olha assim currículo, olha experiência, mas principalmente o que esse cara realizou, do que ele participou, se ele participou de um M&A, se ele participou de um IPO, se ele participou de aquisições, fusões, enfim. Não é? Qual é a experiência que ele teve, que aí ele pode agregar ali no nosso time, né?
Área de tecnologia, mesma coisa. Tecnologia, por exemplo, a gente olha o que o cara realizou. Que às vezes o cara tem um diploma, mas não realizou. Às vezes o cara não tem um diploma, mas realizou muito. Porque tecnologia, hoje em dia, as linguagens, elas mudam tanto, é tudo tão dinâmico na área de tecnologia, que o que o cara está realizando e já realizou, naquilo que ele está trabalhando naquele momento, conta mais. Eu nunca penso, Joel, que meu filho tem que fazer o que eu faço. Eu penso que ele tem que ter sucesso naquilo que ele quer fazer. Ai, cacete. Entendeu? Saquei. Eu não quero que ele me suceda. Eu quero que ele faça o que quiser da vida dele com sucesso. Eu não quero que ele me suceda. Eu quero que ele tenha um sucesso grande. Ele tenha uma sucessão. Aí o que ele vai fazer? Não importa, cara. Eu quero ser artista plástico. Vai ser. Eu quero ajudar a preservar as baleias. Vai ser. Vai trabalhar numa ONG. Você trabalhou numa ONG? Trabalhei. Começou a tua vida assim? Sim. Então, eu quero trabalhar ajudando meninos de rua. Vai fazer o que ele quiser. Ele tem que fazer o que quer fazer. Eu penso que grande parte das empresas são sucedidas, muitas não são bem sucedidas. Até quebram, até fracassam. Porque, primeiro, nem sempre o teu filho vai querer fazer e vai se interessar por aquilo que você quer. Nem sempre ele vai ser competente nas mesmas áreas que você é competente. Às vezes ele vai ser em outras. Perfeito. E por que impor isso? Esse é o dilema de muitas famílias, muitos jovens, né? Eu gosto da ideia da liberdade, da pessoa poder escolher o que ela quer fazer, aprender a fazer. Sim. E por aí vai, né? Você curte ler, cara? Você curte, você tá lendo o quê? Cara, não estou lendo nada nesse momento. Eu gosto de ler, sim. Mas leio muito menos do que gostaria. Não é? Mas eu leio mais de forma esporádica, porque eu sou muito mais pesquisando, faço muito mais pesquisa sobre aquilo que eu estou vendo no momento, que eu gosto de fazer no momento. E estudando o fenômeno, como funciona esse fenômeno da polarização, a gente vê que as redes sociais têm uma participação muito grande nisso, porque os algoritmos te oferecem só aquilo que você quer ver. Então você acaba polarizando mais. Aí eu vi 2 documentários na sequência. Um é o Dilema das Redes, que fala isso com profundidade, mas tem um outro muito interessante, que era Beyond the Curve, que era, não sei como é que é em português, a tradução é Além da Curva, né? Uhum. Mas que era um documentário sobre grupos que acreditam que a Terra é plana. E um documentário muito interessante porque ele mostra os bastidores de como é o processo de você acreditar em alguma coisa na internet, por mais idiota que ela seja. Uhum. Não é? Não que eu esteja dizendo que Terra plana é alguma coisa idiota, mas não que eu não esteja dizendo também. Certo. Não é? Mas, de qualquer forma... Eu acho que eu já vi esse documentário. Netflix? Não me lembro se foi Netflix. Talvez sim. É Beyond the Curve. Sensacional como é o processo, a experiência que foi feita no final, como ele termina. Mas como é esse processo? Esse processo me interessa muito, porque me interesso muito por como as massas elas se comportam, né? Como é esse processo de movimento de massa e como ele acontece, que é um fenômeno muito interessante. Então então vou te indicar um de fenômeno de massas. Qual? Caraca, velho, dos tiranos. Pega aí o nome. Como ser um tirano, como liderar como um tirano. Netflix. Bom, vou ver. Esse é só de movimento. Como se tornar um tirano. Bacana. É sobre como que os movimentos de massa eles ocorrem, só que na tirania, assim. Eu acho que isso tem muito a ensinar. Quem trabalha com marketing, com vendas, porque o que acontece? É como o processo de decisão ocorre, como o processo de compreensão de uma ideia, por mais absurda que seja, ela ocorre, não é? Porque a gente vive esse mundo e, na minha opinião, não tem volta. Esse é o mundo que a gente vive, talvez até fique um pouco mais agravado, porque as pessoas estão tão carentes de acreditar em alguma coisa que estão dispostas a acreditar em qualquer coisa. Então, isso é um alerta para nós, para todos nós, aqui para mim, para você que está ouvindo, para todos nós, porque às vezes a gente acha que não está envolvido num processo de massa, mas às vezes está. Uhum. Então é muito interessante, eu gosto muito. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem
E essa mensagem vai ser traduzida para todo mundo no do planeta Terra inteiro. 7 bilhões de pessoas. Vai chegar. Outdoor, celular, na televisão, ali no LED que passa no campo de futebol do maior estádio do país, não sei do quê. E lá embaixo vai estar escrito assim, cara, eu, Flávio Augusto, estou mandando isso aqui para você, cara. Que mensagem seria essa? Estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Quando você entende que estabilidade não existe, você vai aproveitar cada segundo da vida que você está vivendo. Quando você entende que estabilidade não existe, você entende sobre a finitude da vida. Você vai morrer. Ninguém escapa vivo daqui. Quando você entende isso, você vai estar muito mais próximo de entender a sua insignificância. Ok. E da sua necessidade de se conectar com algo mais que tenha mais significado. Você se afasta mais da futilidade, você se afasta mais da covardia, porque quem busca estabilidade, achando que ela existe, e ela não existe, pode estar perdendo uma oportunidade de conquistar mais da vida, de ser alguém melhor, simplesmente pelo medo do risco. Quando é um medo do risco inútil, porque se eu vou morrer, eu vou ter medo de quê, cara? Se eu vou morrer, qual é o meu medo? Do que eu vou ter medo? Por que as pessoas têm tanto medo? As pessoas estão tão travadas para tomarem decisões porque têm medo, porque não entendeu que estabilidade não existe. Estabilidade não existe é um conceito libertador. Uhum. Ele não é uma frase ameaçadora, é uma frase libertadora. Porque quando eu entendo que estabilidade não existe, o que eu vou temer? Percebe? Sim. Então eu acho que por trás dessa compreensão a gente se reconcilia com a nossa humanidade, com a nossa finitude e se conecta com algo maior que tenha muito mais significado. E a gente tem chance de viver a nossa vida, os nossos últimos dias, porque nós estamos vivendo os nossos últimos dias. É contagem regressiva. A gente vai viver esses últimos dias sem medo, com liberdade, sem medo, sem covardia, solto, sem estar travado. Então eu penso que por trás de estabilidade não existe, tem aí uma gama de muitas coisas, que inclusive nos liberta do sistema, né? Que o sistema tenta nos convencer que a gente tem garantias. Uhum. Não é? O fundo de garantia para o tempo de serviço, que é recolhido dos funcionários, é aplicado num valor que é abaixo da inflação. Que garantia é essa, meu amigo? Você entendeu? É abaixo da inflação. Historicamente, nos últimos 10 anos, rendeu menos que a inflação. Que garantia é essa? Não é verdade? Então, por aí vai. Essa é a mensagem. Estabilidade não existe.